Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, podcast de clínica médica feito para internos, residentes e qualquer profissional de saúde que queira discutir um pouquinho os temas de clínica médica. O meu nome é Pedro Magno. Sou o Rafael Coelho. Eu sou o Guilherme Moura. E eu sou o Iago Jorge. Oi, Olha pessoal. aí. Seja bem-vindo, Iago. Pessoal, o Iago, ele é um dos membros do TDC, já entrou no TDC já faz um tempinho já, estava ajudando com muitas coisas nos bastidores, mas dessa vez ele vem para entrar no time principal aqui para gravar o episódio dessa semana. Se apresenta aí, Iago. Sou o Iago Jorge, me formei na UFC, né, em 2016, 107ª turma. Queria mandar um abraço para todo mundo da minha turma, especialmente pro pessoal do Juvenas, né, meus grandes amigos lá de Fortaleza. Olha aí. É marmelada Fortaleza, né? Já tem 2 membros já. A gente recebe um monte de mensagem de Fortaleza. Existe um complô aqui, né? Pra Fortaleza tomar o TDC, né? Tem que mandar também um alô pro pessoal, as Juvenetes, que são as namoradas dos Juvenas, né? Tem um grupo à parte. Você vê. E tem as Juvenitoras, que é o grupo das mães. Meu Deus, gente, é muito profissionalismo. Lembrando, pessoal, que esse é o segundo episódio que o TDC tá gravando à distância, né? Devido ao Covid-19. Então, às vezes, pode ter algumas falhas, né? Algumas coisas assim de comunicação, mas o importante é a mensagem que a gente vai passar, né? Lembrando, pessoal, o TDC está respeitando a quarentena, viu? Boa. Lembrando que o Pedro falou que se desse certo essa gravação à distância, ele nunca mais veria a nossa fuça. Abre aspas, nunca mais veria a nossa fuça. E tá dando certo, acho que eu não vou voltar a ver o Pedro tão cedo. Uma felicidade. Rapaz, eu tô louco pra ver o Fred. Com saudade, especialmente do Fred. Acho que eu vou aproveitar essa deixa, Thiago, e falar que infelizmente o João não pôde participar de novo desse episódio. E o Fred também, né? Os dois estão resolvendo algumas urgências aí, mas daqui a pouco eles já voltam pro TDC aí. O João com a sua voz tá cara rachada e o Fred com a sua voz de veludo. Pessoal, o episódio de hoje tem o objetivo da gente falar um pouquinho da nossa experiência com Covid até agora, né? Não é à toa que não é um TDC Report, não é o objetivo da gente passar assim os últimos dados, a gente deve fazer um terceiro TDC Report sobre Covid em breve, mas agora como aqui em São Paulo, que é onde todos os do membro TDC moram, já está começando a surgir cada vez mais casos de Covid e todos já tiveram contato com alguns pacientes, a gente queria passar para as pessoas que ainda não teve esse contato algumas informações interessantes que surgiram que a gente está percebendo, né? A ideia eu acho que surgiu porque todos nós trabalhamos em algum lugar que, ou especificamente só de Covid, ou então que recebeu muitos casos de Covid, alguns em UTI, outros em emergência, outros em enfermaria, e aí surgiram muitas dúvidas, né? Que na prática começam a surgir dúvidas que na teoria a gente nunca pensaria. E aí a gente optou por começar um bate-papo aqui sobre as nossas angústias, é mais dividir as nossas angústias mesmo, né, Pedrão? Exato, e aí a gente convida também para contarem um pouquinho das angústias de vocês, quais são os dilemas que vocês estão encarando aí, que eu acho que é nessa hora que a comunidade médica cresce e tem que crescer, né? Pedrão, você que trabalha em sala de emergência, como é que os pacientes estão chegando para você? O que você tem sentido? Uma coisa que a gente já tinha comentado, Rafa, e que também me chamou a atenção, é que os pacientes não têm tantos sintomas assim de via aérea superior. Às vezes até mesmo a tosse é um pouco frustra, mas você vê, eu tô vendo muita febre, muita mialgia, muita carga de doença, principalmente no começo, né? Talvez os que estão tendo só rinorreia não estão chegando no hospital, né? Mas os que chegam pra gente no hospital realmente não estão chegando com esses sintomas mesmo, não. Uma coisa que tá me chamando muita atenção, Rafa, tem alguns pacientes que parece que leem os artigos e que percebe que é no 9º dia, que o João tinha comentado isso no episódio anterior, que no 9º dia começa a ter uma piora do padrão respiratório, começa a ter um desconforto, começa a ter uma dessaturação, e aí aquele momento você fica tenso para saber para onde o paciente vai. Se ele vai conseguir fazer um clearance viral e começar a melhorar, ou se dali ele vai para cada vez medidas mais avançadas de ventilação. Isso, pessoal, é bem interessante isso que vocês estão falando, porque a gente faz uma análise por que essa doença quebra o sistema de saúde. É como se fosse um quadro de influenza, só que é um quadro, o paciente demora mais para piorar e ele demora mais para melhorar também, entendeu? Então, é um paciente que, quando ele piora, ele passa muito tempo internado. E aí você não tem sistema de saúde que consiga abarcar essa quantidade de doentes internados, entubados
em ambiente de terapia intensiva. Não tem rotatividade, né, Gui? Não tem rotatividade. É uma doença que ataca não só os pacientes, mas ataca o serviço de saúde, né? Também, e um outro detalhe interessante é que a infectividade dele é muito grande. Então, aqui em São Paulo mesmo tem acontecido muito isso. Você tem uma equipe de saúde que está trabalhando e, eventualmente, um ou dois ou três da equipe de saúde termina sendo afastado porque adoeceu, entendeu? E essa pessoa, ela vai passar ali, se confirmar Covid, 14 dias afastada, entendeu? Passei esse final de semana, na verdade, atendendo basicamente num pronto-socorro só de profissional de saúde de um hospital, né? Chegam vários profissionais de saúde com a seguinte história: não, doutor, tive contato com um paciente tal. Vamos supor, o técnico de enfermagem que dá banho passa 1 hora com o paciente. E o paciente, sim, não está isolado, né? Então, aí, depois de 5 dias que o paciente está lá no hospital, vamos supor, às vezes por outro motivo, o cara vai e faz febre e falta de ar, e coleta um Covid positivo. O que você faz com esses profissionais de saúde, entendeu? Que, a princípio, tiveram contato, não sabiam, e aí, agora eles estão assintomáticos, você afasta eles, você pede o Covid, até quando isso vai acontecer, né? Então, assim, e até exaltar o trabalho, né, dos auxiliares, técnicos de enfermagem, que eles passam realmente, assim, muito tempo ali do lado do paciente. Tá tendo alguma sobrecarga, como você tinha mencionado, né? Eles estão tendo que virar turno, assim, mais de vezes, porque não tem profissional suficiente, já tá começando a afastar vários por causa de contaminação, por causa ou de infecção ou por contato, e aí a sobrecarga vai surgir, né? Uma outra coisa que eu queria ressaltar é que, assim, isso a gente tá falando de leito e de profissional sendo afastado em São Paulo. Exato. Uma demanda por leito, uma demanda por profissional em São Paulo. E os locais que já têm uma oferta diminuída, já tem uma quantidade profissional reduzida ou de leito, como é que eles vão lidar quando todo mundo começar a se afastar, né? Complicadíssimo isso. Uma coisa que eu tô achando interessante também são algumas apresentações atípicas, sabe? Que eu tenho visto. Sim. Principalmente em idosos. Porque a principal recomendação se tem dispneia, vá ao pronto-socorro, se tem dispneia, interne o paciente, né? Eu gostaria que os meus pacientes tivessem um oxímetro em casa, sabe? O pessoal saiu correndo para comprar a máscara e hidroxicloroquina, quando eu acho que deviam ter comprado um oxímetro. Tem paciente que tem aquela dispneia por ansiedade, né? E não é nada, beleza, esses aí, o máximo que vai acontecer é ir parar num pronto-socorro e o profissional de saúde falar assim, você tá bem, vai para casa, beleza, não tem mal. Agora, e os pacientes que desaturam e não têm dispneia? Isso me preocupa muito. Isso é muito comum nos pacientes que têm doenças pulmonares crônicas, já estão acostumados com um certo grau de hipoxemia, e pacientes idosos têm uma baixa percepção de sintomas. E aí, puxando essa baixa percepção, eu vi mais de um idoso que entrou por queda, teve uma queda, não tinha sintomas específicos, era sempre um mal-estar inespecífico, o outro falou que estava só com dor de cabeça, e aí fizeram a tomografia de crânio, estenderam para o tórax por conta do trauma, e viram que tinha vidro fosco. Então, lembrar que a gente vai encontrar essas apresentações atípicas, então é ficar atento para esses sintomas atípicos, porque pelo protocolo você vai internar se tiver dispneia, né? Ou então se estiver desaturando. Lembrar disso, se você for fazer uma ligação por telefone com o seu paciente, que agora está liberado, né, a telemedicina, enfim, lembrar que muitos desses pacientes, principalmente os idosos, podem estar desaturando, podem estar tendo quedas, fraquezas, sintomas inespecíficos e estarem com Covid. Existe uma coisa que saiu, que começou a falar muito nas últimas semanas, eu acho que a gente não comentou no outro episódio, que é sobre anosmia, né? É o paciente que não tá sentindo cheiro, que acaba comprometendo também o paladar. E é uma coisa que eu vi em vários pacientes com Covid, esse sintoma, né? Eu não sei o quanto que a gente tá forçando isso, às vezes o paciente já tinha uma rinite, e aí ele já não conseguia sentir cheiro direito, e agora quando a gente pergunta, ele fala, realmente, eu não tô sentindo cheiro, você fala, tá lá, é Covid, acertei. Um detalhe interessante nessa questão de anosmia, né, que hoje eu trabalhei em várias enfermarias, né, só de pacientes com Covid, e aí eu tive a oportunidade de fazer algumas admissões, e aí eu tô colocando essa parte de anosmia, de ageusia, e eu pergunto naquele interrogatório de sinais e sintomas, né? Eu colho a história, deixo o paciente falar de forma mais aberta, e aí no final eu tô perguntando esse sintoma. Você teve
por acaso, né? Como é que você tá, você tá sentindo o gosto dos alimentos, você tá conseguindo sentir o cheiro? Aí, eventualmente, se você, né, pergunta se ele teve diarreia, né, que são sintomas possíveis. E olha, eu vou te falar que o pessoal tá referindo mesmo esses sintomas aí, viu? Então, acho que talvez você deixe o paciente, né, quando você tá conversando com ele, você deixa ele contar e, eventualmente, você pergunta no final, né? E aquele paciente que ele tem um DPOC você sabe que ele tem DPOC e ele chega com falta de ar na emergência. E o cara que tem insuficiência cardíaca, o que você vai fazer com ele? No hospital que eu trabalho, pessoal, no dia 15, para ser mais específico, chegou uma paciente de 64 anos de idade que tinha DPOC, tinha fibrose pulmonar e tinha insuficiência cardíaca. A paciente simplesmente chegou com dispneia, tá certo? E no exame físico ela estertorava até ápice dos dois pulmões, saturando algo em torno de 70%. O que você vai pensar? Essa não tinha história de febre, não tinha história de tosse, não tinha história de nada. A gente pensou, nossa, será que ela está tendo um infarto, uma descompensação aguda da insuficiência cardíaca? Porque apesar de a gente só falar de Covid, as pessoas ainda infartam, né? As outras doenças existem ainda. As outras existem, existe o DPOC exacerbado, existe tudo. E aí, o que foi que a gente fez? A gente fez VNI na mulher e ela melhorou. E aí a gente pediu complementação de exames, rodou eletro, pediu NT-proBNP, pediu troponina. No final das contas, a gente viu que os exames, a troponina não aumentou, o NT-proBNP era baixo, e na troca de plantão, ela fez febre. Quando a gente pediu a tomografia tinha infiltrado bilateral. E aí que foi que a gente pensou? Covid. Confirmou Covid, foi transferido para a UTI de um outro hospital que faz parte do complexo, e até onde eu soube, estava na UTI entubada e pronada. Então, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões. Então, se o paciente chega na sala de emergência com dispneia, eu acho que como a gente está vivendo a epidemia de Covid, todo e qualquer hospital tem que ter EPI necessário para a gente lidar com esses pacientes. Porque, como a gente já falou, existem apresentações atípicas e existem os diagnósticos diferenciais também, entendeu? Fora geek, por exemplo, vidro fosco, DHL elevado e hipoxemia, que são tudo coisas que o Covid faz, isso a gente vê na pneumocistose, né? Se a gente não pedir sorologia para alguns pacientes, a gente não vai fazer diagnóstico de HIV. Acho que todos vocês tiveram alguns pacientes que o diagnóstico de HIV foi feito num contexto de pneumocistose. E aí o seu diagnóstico diferencial vai começar a ficar cada vez mais reduzido, né? Tudo vai ser Covid, né? Não, exatamente. Mas a grande questão é justamente essa, Pedrão. É que o paciente que chega de dispneia, eu acho que nessa época, o que tem que ser feito os hospitais têm que estar preparados para receber esses pacientes e proteger a equipe. Então, eu acho que todo mundo que você recebe agora com dispneia, você tem que ter EPI. Gui, eu estava pensando nisso hoje, sabe? Quantos pacientes você já não atendeu lá da nosso R1, R2 de clínica que chegou parado na sala de emergência? Exatamente. O que impede desse paciente ter tido uma hipoxemia, que é um dos 5H5Ts, né, de AESP e assistolia, lembrando ali no PCR, na parada cardiorrespiratória, e aí esse paciente entra parado, quem garante que não foi Covid e ele parou por hipóxia? Então, para mim, entrou numa UTI, entrou numa sala de emergência, na minha opinião, tem que se proteger contra aerossol. E um detalhe, agora voltando pro caso que o Guilherme contou, é que assim, na verdade, o Covid ele pode ser um fator de exacerbação da DPOC, né, agora? E da asma, exato, do ICC. Então, assim, vai ser um diagnóstico diferencial dessas condições. E por que eu citei principalmente ICC e DPOC? Porque são classicamente as indicações de VNI, né? Mas além do DPOC, tem outras coisas que fazem falta de ar, tipo TEP, infarto. E aí tem uma questão de ficar pedindo dedímero e troponina para esses pacientes, né? Pois é, Pedrão, isso está sendo muito falado. No lugar que eu trabalhei agora esse fim de semana, todos os pacientes tinham AST, ALT, DHL, dedímero e troponina dosada, ferritina também, e PCR, obviamente. E aí eu olhei aqueles exames e a minha dúvida foi, o que eu vou fazer com esses exames? Sabe? Exato. Tá certo que tem até um trabalho, na verdade tem alguns trabalhos, tá? Coortes, que indicam quais são os fatores de pior prognóstico, que seriam linfopenia e esses exames que eu falei, transaminases hepáticas, DHL, dedímero, PCR, ferritina, troponina, CPK e lesão renal aguda, que são fatores prognósticos aí.
é um grande desafio a gente olhar esses exames, um paciente tá clinicamente bem, mas está com dedímero alto, outro está com dedímero baixo e está com dispneia, aumentando O2. Então, na prática, é legal identificar esses fatores prognósticos, mas ainda tem pouca aplicação. E aí, o que eu vou fazer com esses exames? Eles viram, principalmente os trabalhos dos italianos, que o dedímero ele se aplica muito como questão prognóstica. É como se o paciente que aumentasse dedímero tivesse evoluindo com uma coagulopatia, entendeu? E eles aconselham até quando o dedímero muito alto, alguns trabalhos italianos até é meio controverso isso, mas eles anticoagulavam o doente. Mas é importante ressaltar, Gui, que essa conduta de anticoagular paciente com dedímero elevado, ela não é institucionalizada no Brasil e nem nos Estados Unidos, né? Não é. Ela não é existe essa conversa, né? Mas a princípio ainda não existe essa recomendação formal, né? Sim, não existe essa recomendação formal, pessoal. Uma outra coisa que o Rafa falou é pedir troponina, porque começou-se a perceber que o Covid ele faz muita lesão miocárdica, ela faz muita lesão cardíaca. Ele pode desencadear arritmia, pode desencadear miocardite mesmo, e ele pode desencadear também morte súbita, tá certo? E um detalhe, né, assim, sobre esses exames também, assim, é que, pegando como gancho esse paciente que o Gui comentou, né, durante o episódio, que chegou com dispneia, podia ser um depressor exacerbado, podia ser um ICC. Então, nesse contexto, a gente pede a troponina. O paciente chegou com dispneia no pronto-socorro, se tiver fator de risco, você pode, faz parte do diagnóstico diferencial de dispneia, você pedir troponina, porque pode ser um infarto, pode ser um equivalente isquêmico, né? Então, assim, existe tudo isso. Também, assim, o dedímero, teoricamente, também você pode pedir no contexto de TEP. Até isso, você envolve esses exames também no diagnóstico diferencial. Questão de exame, vamos supor, o raio-x, ou uma tomografia. Eventualmente, você vai pedir por conta dos diagnósticos diferenciais, né? Então, assim, até onde eu sei, não existe uma recomendação formal em relação a, se o cara está bem sugestivo de Covid, eu devo pedir uma tomografia, devo pedir um raio-x. O que existe, Thiago, é muita crítica em relação à quantidade Exato. de tomografia que o Brasil faz, né? Parece que o número de tomografia que o Brasil está fazendo em relação aos Covid é muito maior do que visto em outros locais, porque a gente, conforme o tempo foi passando, ficou meio dependente de tomografia e aprendendo a interpretar menos o raio-x, parece. E aí o pessoal falou, por que o Brasil está pedindo tanta tomografia? Se o raio-x vai conseguir ver já um infiltrado que já vai me falar a favor de Covid e eu não precisar ir além disso, né? Olha, exato. Eu vi lugar fazendo tomografia porque o SWAB está demorando 1 ou 2 semanas, entendeu? Então o pessoal está preferindo tomografar para fazer o diagnóstico do que aguardar o SWAB. Então, Rafa, é justamente isso que você está falando, cara. Só que não nos esqueçamos que infiltrado e vidro fosco faz diagnóstico diferencial com uma série de coisas, entendeu? Pneumonias bacterianas, o próprio influenza pode fazer esse infiltrado lateral, pneumocistose, metapneumovírus, entendeu? Então, é um achado que ele pode até ter uma sensibilidade alta, tá certo? E numa série que saiu no New England, viu que de 1.099 pacientes, a gente viu praticamente 90% dos pacientes tinham alteração na tomografia ou no raio-x, mas isso eram pacientes confirmados para COVID, certo? Mas a especificidade disso não é tão boa, porque a gente tem vários diagnósticos diferenciais. Então, se o paciente vem com infiltrado bilateral, eu posso jurar que é COVID? Não posso. E uma outra coisa, Gui, é que a tomografia ela se comporta diferente durante a mesma doença, né? O paciente, no começo do quadro, ele pode ter tomografia normal, e aí, acompanhando a piora clínica na segunda semana, é onde as tomografias mais estão alteradas também, que é geralmente o momento que a pessoa vai ganhar uma tomo, né? Então, existe dentro da doença também, você pode ter comportamento diferente, onde a tomografia pode te enganar. Isso que você está falando, Pedrão, é perfeito. Por quê? Porque grande parte das vezes que o paciente chega no pronto-socorro com suspeita de Covid e está bem, o pessoal pede uma tomografia. Essa tomografia vai vir normal. Acho que uma coisa que eu queria ressaltar em relação à tomografia é que às vezes ela não condiz com a clínica do paciente, né? Eu vi pacientes com tomografias assim péssimas, com muito vidro fosco, e que às vezes o paciente ele tem assim uma saturação besta, satura 93%, mas nem que ele ativamente não se queixa de dispneia. Então assim, é importante ressaltar para os nossos ouvintes que às vezes a tomografia ela não condiz também com o que o paciente está sentindo.
e você fica na dúvida sobre como que esse paciente vai evoluir, né? Uma outra coisa que eu queria mencionar é a dificuldade do PCR, né? Aqui em São Paulo está demorando de 2 a 5 dias para sair o resultado. E lembrando que a gente já tinha mencionado no outro episódio que o PCR ele não é um padrão altamente sensível e ele não é um padrão altamente sensível, principalmente esse coletado de suave, né, nasal. E aí aparece um quadro que é o paciente com história muito clássica de Covid, com contato com o paciente confirmado, com tomo com vidro fosco e o PCR vem negativo. Esse paciente, ele sai de isolamento, não sai? A gente está vendo alguns dilemas assim em relação a isso lá fora, porque como não é um exame altamente sensível, se eu for usar ele para definir se esse paciente não está transmitindo por aí, ele pode me complicar, né? Com certeza. E especificamente, assim, se você tem uma alta suspeita de Covid, e aí você pede um tomo, princípio sem uma indicação clara. Então, assim, você vai levar esse paciente que tem uma doença altamente contagiosa, vamos colocar assim, a fazer um exame que, assim, e as outras pessoas, né, que precisam fazer um tomo, será que no seu hospital tem vários tomos? Porque, assim, se um paciente com suspeita alta de Covid vai fazer uma tomografia, a tomografia vai ter que ser, esse ambiente vai ter que ser higienizado de uma forma bem eficaz. Porque senão todas as pessoas, tanto os profissionais de saúde como os outros pacientes que vão fazer depois, vão ser expostos a esse risco, né, de pegar também Covid, né, assim, a Covid. Então, assim, você tem consequências negativas não só para o paciente, como para outros pacientes e para o hospital como um todo, né? Então, isso também tem que ser lembrado. Iago, isso é complicado porque envolve muitas outras coisas que às vezes a gente não pensa, né? A gente tá pensando no paciente que às vezes chega com AVC e vai precisar de uma toma e vai pegar um Covid, por exemplo, porque a paciente Exato. anterior estava lá e era Covid positivo e nem precisava dessa tomo, né? Então, é isso que a gente tem que também refletir, né, na nossa prática. Então, pessoal, então assim, a gente já comentou um pouco sobre os sintomas, passou assim um pouco também, falamos dos profissionais de saúde, né, que a gente está bastante exposto à doença, né, ao coronavírus. A gente passou também pelos diagnósticos diferenciais, exames, né, falando um pouco de tomografia. E agora, né, assim, o foco, né, nos principais pontos, que é o tratamento, né, pessoal? E aí, vamos debater agora como é que a gente está tratando os pacientes com Covid. Nossa, Iagão, Boa. você falou num tema que está polêmico atualmente, né? Então, o que acontece? É interessante que muitas sociedades estão dizendo, você tem que entubar o paciente precocemente, você não pode fazer VNI. E a gente tem que lembrar, pessoal, que a primeira coisa que a gente não pode fazer com o paciente é causar o dano ao paciente. Imagine que todo paciente que chega na sala de emergência com insuficiência respiratória, que você poderia fazer uma VNI, você vai entubar esse paciente. Imagina a comorbidade que você vai trazer para esse paciente, entendeu? Mas não pode fazer VNI porque pode aerosolizar o Covid e aí transmitir para outras pessoas. Eu acho que o ponto não é esse. O ponto é que, como eu já falei, todo mundo tem que ter EPI, equipamento de proteção individual, e um ambiente adequado para atender esses casos de insuficiência respiratória. Porque... Até porque, por exemplo, Gui, entubar já era aerossol, e é preciso entubar o paciente também, né? Exatamente. Então o lance é tentar controlar o ambiente. Se precisar fazer VNI, se precisar fazer catéter de alto fluxo, se faz, né? O Surviving Sepsis, ele liberou um documento recente agora sobre os tratamentos. Ele fala que pode ser feito, principalmente o catéter de alto fluxo, você pode fazer e tomando cuidado para que o ambiente esteja o mais controlado possível, né? Como é que você não vai nebulizar um paciente que está com broncoespasmo grave, entendeu? E como é que você não vai fazer VNI para evitar que o paciente seja entubado em uma situação que tenha indicação, né? Então, eu acho que agora, com a experiência prática, a gente está começando a se preocupar menos com essa questão da aerosolização, claro, mantendo os profissionais de saúde protegidos e mais preocupado com os pacientes. Exatamente, pessoal. Eu já vi alguns profissionais dizerem que se você tenta entubar o paciente com Covid e não consegue da primeira vez, você tem que fazer uma crico no paciente. Eu acho que não é por aí, pessoal. Fora que qual é a experiência que as pessoas têm com o crico, né? Qual é a carga de doença que a crico vai causar depois, né? Eu acho que o que está bem estabelecido é que a intubação tem que ser feito o máximo possível para que seja de primeira, então tem que ser a pessoa mais experiente. O Survive Sepsis até recomenda de fazer, se possível, com vídeo laringoscópico para você tentar acertar o máximo possível de primeira, mas não é por causa de não acertar de primeira que você vai para uma crico
gerando uma carga de doença, principalmente aqui no Brasil, onde o paciente tem dificuldade no SUS de evoluir uma traqueostomia e terminar isso, gerando mais quadros infecciosos, né? Não, com certeza, Pedro. Isso aí, Pedrão. É justamente essa tecla que a gente bate. Primeiro, você não pode causar o dano ao paciente, entendeu? Boa. Outra coisa que talvez possa causar mais dano do que benefício é a história da hidroxicloroquina. O que vocês acham disso? Meu Deus. O que eu acho, Rafa, é que isso tem que ser melhor estudado, sabe? Hoje me botaram contra a parede e falaram assim, Pedro, se fosse você não queria que fizesse hidroxicloroquina? Eu respondi bem tranquilo que se fosse mim, eu gostaria de fazer parte de um estudo e eu compraria a briga se fosse placebo, entendeu? Porque é assim que a medicina avança, né? Quantas pessoas deixaram de ser beneficiadas nos estudos de aspirina? Quantas pessoas deixaram de ser beneficiadas nos estudos de quimioterapia? Faz parte isso, mas a gente precisa de evidência, né? A cloroquina e a hidrox também, assim, tem um risco, até de certa forma, pelo que o update põe, indeterminado de alargamento de QT. Então, talvez seja pessoa dependente, né? Então, tem essa questão. E, além disso, a gente já usa a azitromicina, que também potencialmente alarga o QT. E aí tem diversas medicações, né? Porque a gente tem que lembrar que que são as pessoas mais afetadas pelo Covid? São pessoas que, em geral, são idosas e com muitas comorbidades. Então, essas pessoas eventualmente usam antieméticos, a ondansetrona, por exemplo, pode também alargar QT. Eventualmente, a pessoa usa um antipsicótico, um antidepressivo. Então, quando você põe tudo isso junto na prescrição, né? Então, assim, existe um risco considerável. Eventualmente, a pessoa tem uma insuficiência renal. Então, assim, você tem que pensar, isso que o Guilherme falou é muito importante, né? Primeiro, não causar mal. Então, assim, a gente não tem certeza do benefício, mas a gente tem certeza de alguns malefícios. Porque, assim, a gente não sabe bem nem qual a dose que você faria de hidroxicloroquina. Exato. Você não sabe... Exatamente. Você também não sabe, assim, a questão de correção para função renal, porque, a princípio, você não corrige. E não tem essa recomendação. E ela está usando também a azitromicina, porque normalmente a gente está cobrindo para a bactéria também. Em geral, eu estou vendo o pessoal fazer bastante Rocefin e azitromicina, que a azitromicina também alarga o QT. Eu tô vendo muitos serviços que estão colocando a hidroxicloroquina nos protocolos, tá? Muitos. Eu entendo a atividade in vitro, a gente tem uma plausibilidade biológica de que funciona. Agora, poucos serviços estão arrolando os pacientes e fazendo randomização para a gente ter efetivamente um resultado, se funciona ou não, se faz bem ou não, ou pior, se faz mal. É isso que a gente precisa saber, senão a gente fica atirando às cegas. De onde é que veio esse furor, essa coisa da hidroxicloroquina? Veio de um trabalho francês, que é um trabalho mal feito, né? Se a gente for usar os critérios de trabalho bem feito, eram poucos pacientes e eles viram que a combinação de hidroxicloroquina com azitromicina aumentava o clearance viral, tá certo? Diminuía, negativava na realidade o suave nasofaríngeo no 6º dia. Só que a hidroxicloroquina, ela tem atividade in vitro contra vários vírus. Vírus da raiva, poliovírus, o HIV, hepatite A, hepatite B, hepatite C, influenza. Então, vários vírus já se demonstrou em laboratório que a hidroxicloroquina tem atividade, inibe replicação viral com esses vírus. Só que quando você vai jogar num trabalho grande, populacional, investigar o desfecho duro, no caso mortalidade, ou melhora de diminuição de tempo de internação, não se comprovou isso, entendeu? Então, o fato, pessoal, de diminuir carga viral não quer dizer que vai haver uma melhora clínica ou diminuição de mortalidade do paciente, entendeu? Esses protocolos, eu concordo plenamente em você fazer ensaio clínico randomizado. Você pega um grupo de pacientes, usa o protocolo de hidroxicloroquina com azitromicina e outro não usa, e depois compara os resultados. Não tem como você usar para todo mundo e achar, melhorou por causa da hidroxicloroquina. O que me garante? Ou morreu por conta de Covid? Não tem como a gente saber se a gente não fizer um trabalho grande randomizado duplo cego a respeito desse fato. Uma pessoa que criticou bastante isso foi a doutora Rô, né, Gui? Ela deu uma aula no CREMESP, que é uma aula muito boa, acho que é fácil de encontrar no YouTube. A doutora Rô é uma infectologista que é responsável pela UTI da Infecto do HC, e ela deu uma aula sensacional e criticando muito a falta de estudo, né?
não tem problema você usar hidroxicloroquina, contanto que seja num contexto randomizado, baseado em estudo, tentando provar que isso funcione, né? Exatamente. Mas tudo bem, vocês diagnosticaram, vocês pediram exame, vocês trataram o paciente. Eu quero saber o que vocês estão fazendo quando vocês estão chegando em casa. Depois de ter Nossa. convivido com pessoa com Covid, como é que tá a rotina de vocês? Eu tô deixando o meu sapato fora, entrando de meia, já separando em sacola as minhas roupas para separar para lavar e lavando. Uma loucura, né? Uma loucura, assim, loucura. Eu vi um vídeo de um médico italiano que chegando em casa e o filho vindo abraçar e ele pedindo pro filho não abraçar, que ele não tirou a roupa ainda. Existe uma carga emocional que tá surgindo em cima do Covid, principalmente entre os profissionais de saúde, né? Porque a gente vê pacientes evoluindo mal, alguns pacientes mais jovens do que a gente esperaria, e isso traz para você assim, eu preciso chegar em casa e não ter passar para os meus entes queridos ou a situação do coronavírus, né? Que às vezes eu sou jovem, mas será que as pessoas com quem eu moro são jovens? Então isso cria todo um ambiente de estresse que tá virando uma preocupação. O CDC, ele mostra linhas telefônicas para as pessoas que querem conversar sobre medo, sobre ansiedade do coronavírus, porque isso pode gerar um estresse muito maior e carregar problemas maiores também, né? Existe uma mobilização grande assim do pessoal da psicologia que está oferecendo de graça consultas, terapia, e isso é bem legal. E eu acho que esse medo assim de passar para os familiares se justifica. A gente sabe que desde um dos primeiros relatos publicados que a gente viu que passava de humano para humano a gente comentou no primeiro episódio, foi uma família que passou para o filho lá no Vietnã. E aí tem alguns outros relatos lá no início. E agora, assim, tá mais do que claro, os surtos familiares estão tendo um papel importante da propagação dessa doença. E os médicos sabem disso. E por isso estão extremamente ansiosos, principalmente os que têm filho, para evitarem passar para eles. E acho que além disso, dos familiares, né, assim, com essa experiência que eu tive recentemente, eu vi também profissionais de saúde que são do grupo de risco, preocupados com a situação deles. É verdade. Porque, veja bem, tem muitos profissionais de saúde com mais de 60 anos, mais de 50, hipertenso, diabético, que já infartou, tem vários fatores de risco. Então, assim, e aí, qual a resposta que eu vou dar para esse profissional de saúde? Então, assim, realmente, esse vírus, ele tortura, né, a gente, esse nosso psicológico, né? Além disso, ele tortura e aumenta a ansiedade pela carga de informação que chega, né? Nossa, cara. Um monte de PDF diferente, um monte de instituição diferente se posicionando, e aí você, às vezes, se sente na obrigação de tentar se acompanhar tudo. Então, o que a gente pode falar para os nossos ouvintes é tentar... A gente está vivendo uma coisa totalmente nova, que nenhum contemporâneo nosso viveu, e que a gente precisa também entender que não vai ter como a gente estar o tempo inteiro se atualizado. E eu queria, Pedrão, me solidarizar com todas as pessoas que tiveram familiares, que têm amigos que estão com situações complicadas, ou mesmo que perderam, porque o que eu senti nesses últimos dias de plantão foi que eu já sabia que esses surtos familiares aconteciam, mas eu ainda não tinha sentido o lado humano, o verdadeiro impacto psicológico. Eu atendi a paciente uma senhora que o marido estava entubado na UTI, atendi um senhor que eu levei para UTI, e aí no fim do plantão chegou a mãe dele no PS e já estava subindo, parece que chegou de Saturano, foi parar na UTI também. Então é extremamente cruel esses surtos intrafamiliares que estão acontecendo. Então, pessoal, eu acho que se vocês tiverem 5 minutos para ouvir as angústias dos seus pacientes, eu sei que está corrido, está lotado, está difícil, mas se vocês tiverem 5 minutinhos para ouvir, os seus pacientes estão passando por momentos muito difíceis, tá? O que eu queria mencionar e que eu não tinha imaginado que isso ia acontecer são os familiares são os pacientes em UTI não conseguindo conversar com seus familiares porque o horário de visita está restrito, né? Então, ou proibido, né?
Ou proibido. Exatamente. Eu vi o TACE se mobilizando para você ter iPad, para os pacientes terem pelo menos uma chamada de vídeo com seus familiares e você imaginar um cenário de últimos dias da pessoa sem conseguir ter um momento de despedida é pesado. E se você ainda associar o fato de que o Ministério da Saúde recomenda a não realização de velórios pela taxa de transmissão que pode ocorrer nessas aglomerações de pessoas, tudo fica muito trágico, né? É o familiar que não conseguiu se despedir do paciente quando ele estava grave na UTI e talvez não consiga se despedir do paciente nem quando ele de fato falecer, né? Então, essa doença, ela tá disruptando, ela tá quebrando todas os nossos vínculos sociais, né? Até coisas mais pesadas, como isso que eu falei, sobre a despedir de um paciente, de um familiar, até coisas mais superficiais, tipo cumprimentar, abraçar, tudo isso ela tá comprometendo, né? Ela tá afetando, né? Tendo impactos culturais profundos aí, né? A gente não sabe como a gente vai se comportar depois que tudo isso passar. Verdade. E uma outra coisa que a gente não sabe é como vão ficar no futuro as residências, tá? Nossa, verdade. Queria, inclusive, que os nossos ouvintes dissessem pra gente como que tá as residências deles nos outros estados, porque aqui em São Paulo, o que é que tá acontecendo? Eu mesmo faço residência em uma instituição que as minhas férias foram canceladas, tá certo? Eu faço residência de cardiologia e em maio, eu vou rodar no Covidário, nada a ver com cardiologia, mas está existindo uma força-tarefa muito grande para o tratamento desses pacientes aqui em São Paulo, tá, pessoal? E as residências ambulatoriais, né? Que agora todos os ambulatórios foram fechados, as cirurgias eletivas foram interrompidas, então assim, tá todo mundo sendo acometido, né? A gente fala aqui de clínica, né? Até porque todos nós somos clínicos. Eu penso mais ainda nos cirurgiões, em quem faz endoscopia, que fazem residências que têm procedimentos seletivos que estão totalmente cancelados. Sim. E aí, como que vai se recuperar isso? Será que eles vão estender o tempo da residência desse pessoal que está agora? Ou será que vai ficar por isso mesmo? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe, Rafa. Até mesmo porque tudo isso que a gente está fazendo é projetando para um cenário ruim, que pode ser pior do que o que a gente imagina, mas pode ser muito melhor do que o que a gente imagina. E isso, só o tempo vai dizer, pessoal, quando as coisas irão voltar ao normal. Eu não sei se, por exemplo, na minha residência... Se é que vão voltar ao normal, né? Se é que irão voltar ao normal, exatamente, Rafa. É que vai ser um novo normal agora, né? Exato. A gente não vai mais voltar ao que era antes, jamais, né? Essa pandemia, ela vai ter consequências permanentes, né? Assim, para nós vai ser outra... O mundo, quando voltar a sair de casa, os hospitais, as pessoas vão ser totalmente diferentes, né, em vários aspectos. Mas eu acho que é isso, né, pessoal? Se aproximando agora do fim do episódio, né, vamos mandar os salves. Eu queria mandar um salve pro meu colega de turma, Eduardo Marques. A gente estava conversando um pouquinho, ele é um radiologista, tem uma mania feia, quer ver a história do paciente antes de laudar. E aí ele estava conversando sobre a dissociação clínica radiológica de alguns pacientes. Como eu falei, esse é o momento da gente se unir como comunidade e trocar as experiências, né? Então um abraço aí pro Eduardo Marques. Abraço. Pessoal, eu queria mandar um salve aqui especial pro pessoal da geriatria do HC, especial pra Bruna, que sempre escutou o TDC desde o início, então um abraço pra Bruna. E eu queria Quem é a Bruna? A Bruna é minha noiva. Tá. Ô, Pedrão, os caras estão chegando agora e já estão deixando a gente feio. E já tá fazendo a gente passar amigo, porque a gente nunca mandou salve, hein? As mulheres. É por isso que será os últimos episódios deles. E um outro salve que eu gostaria de mandar, pessoal, apesar dessa pessoa não me conhecer, e eu não conheço pessoalmente também, é pra doutora Rô, que deu uma aula no YouTube, essa aula tá perfeita. A muito pessoa mais prudente que eu vi falar sobre Covid até agora, tá bom? Então, e ela que foi lá pra China buscar os brasileiros que estavam lá em Wuhan presos, né? Sim, não, ela é fantástica, essa mulher uma das melhores infectologistas do mundo. Queria mandar um salve pra Patrícia Rodrigues e pra Thalita Azevedo e pra todo o pessoal lá da geriatria da Unifesp, onde eu estou atualmente, e o pessoal tá curtindo, tá ouvindo a gente. Um abraço, gente. Então eu queria mandar um salve, né, aqui pra Mayra, ou Maíra, que ela mandou uma mensagem pra gente contando que ela escutando o episódio passado, né, episódio Covid 2.1, se você não viu, vai lá,
E ela falou que chegando em casa do plantão, separando a roupa para lavar, a gente falou da temperatura e ela foi lá e checou a temperatura da máquina para ver se estava certinho. E estava certinho mesmo, Legal. Fechamos então, pessoal. O desafio da semana passada a gente responde na semana que vem, num próximo episódio clínico, né? Fechou. Lembrando, pessoal, de seguir a gente no @tadclinicagem, ali no Instagram, compartilha. Esse é um episódio que a gente gostaria muito que vocês compartilhassem as experiências de vocês com o Covid até então. Qual foi o caso? O que foi muito parecido com a literatura? O que não teve nada a ver com o que a literatura está falando e valeu a pena para você? Compartilha com a gente, porque a gente quer aprender com vocês, principalmente nesse episódio. Fechou, isso aí, Pedrão. Tudo que você falou. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.